Bom dia, meus queridos do quinto ano. Hoje nós estamos juntos mais uma vez para mais uma aula de ciências. E na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre eletricidade e magnetismo. Nós vamos descobrir se existem algumas diferenças entre elas ou se elas é a mesma coisa. Se eletricidade é a mesma coisa que magnetismo. Mas olhem só. Na nossa primeira aula, nós vamos falar somente eletricidade. E na próxima aula, que será já no outro dia, amanhã, nós vamos falar sobre magnetismo. O que é então eletricidade? Eletricidade é a forma de energia que manifesta a sua ação por forças de atração ou repulsão, ou então por fenômenos mecânicos, caloríficos, luminosos, químicos, entre outros. Também é a parte da física que trata de investigar essas forças e fenômenos. E isso está no dicionário dizendo o que é eletricidade. Então, eletricidade nada mais é que uma forma de energia que a sua ação pode ser forças de atração ou forças de repulsão. Eletricidade no dia a dia. A eletricidade é uma forma de energia que proporciona conforto e benefício às pessoas. E ela está presente em diversas atividades do nosso cotidiano. Como, por exemplo, o conforto. Um ventilador, a gente precisa de energia. Um ar-condicionado precisa de energia. Outras coisas para a gente no dia a dia. O micro-ondas, a geladeira. Então, todas essas coisas nós precisamos da eletricidade. Então, algumas atividades do ser humano, elas só podem ser desenvolvidas se naturalmente a gente tiver energia. Vocês podem ver o exemplo de uma das cidades brasileiras que algum problema que houve na usina hidrelétrica e a energia da cidade foi desligada. Então, esta cidade ela está sofrendo algumas consequências, como, por exemplo, não tem geladeira para conservar os alimentos, não tem energia para carregar os celulares, então eles estão um pouco isolados do mundo por causa da eletricidade. A eletricidade, ela não está presente somente nas nossas casas, nem que para a utilização dos aparelhos domésticos, para utilização do chuveiro elétrico, várias outras coisas. Também ela está presente na indústria, nos ônibus elétricos, nos teleféricos, nas lâmpadas existentes em estádios ou avenidas. Então ela está em nossa casa e está também fora de nossas casas. Mas eu boto a pergunta: de onde vem a energia elétrica? Essa energia que a gente usa, ela vem de onde? A eletricidade, ela é produzida em usinas de energia. A maior parte desse recurso energético, cerca de 95%, é fabricada em usinas hidrelétricas. Vejam, o próprio nome já diz, usinas hidrelétricas. Hidro significa água. Então, usinas hidrelétricas é a produção de energia vinda da água. E ela, então, é fabricada e distribuída por redes elétricas. Vocês podem ver nesta imagem aí a representação de uma usina hidrelétrica. Então, veja só. Tem ali onde a água ela é represada. E nesta represa tem algumas turbinas. Essas turbinas, elas se movimentam com a passagem da água. Movimenta, criando atrito, criando energia. Essa energia, ela passa por um gerador, onde ela é armazenada. Depois para a subestação, que é onde regulariza a distribuição da energia. E depois vocês podem ver que elas vão por fios de transformação, ou os transformadores de alta tensão, até chegar em outra subestação. E de lá,
esta energia ela é mandada para as nossas residências. Este é o esquema da energia elétrica vinda de usinas hidrelétricas. Mas no local onde é de difícil acesso e onde não tem como ter a energia elétrica das usinas hidrelétricas, o que fazem então? Nesses locais estavam-se usinas termoelétricas. O nome termoelétricas. Termo vem da palavra temperatura, aquecimento. Então essas termoelétricas, elas produzem eletricidade a partir da queima de combustíveis. Eu coloquei um exemplo para vocês verem a diferença. Enquanto a outra usa água, essa usa o calor. Então, a termoelétrica é a energia obtida através do calor. Vocês podem ver aí, ó, uma estação para produzir a energia termoelétrica. Então, primeiro tem o queimador, que é onde é queimado o combustível, que pode ser o quê? Carvão, pode ser madeira, pode ser o bagaço da cana, por exemplo. Então, é a queima de combustíveis. Este calor, ela fica na caldeira, que é onde esquenta muito. Depois disso, ele passa por outros lugares, como um gerador, a turbina, o transformador, uma torre de sistema de refrigeração, o condensador. Então ele passa por várias coisas até chegar também à rede de distribuição e até as nossas casas. Então ele passa por vários caminhos. Observem aí nesta imagem da usina termoelétrica. Ainda, aqueles que não têm a usina termoelétrica, tem um outro tipo de energia, que é a energia eólica. Essa energia eólica, ela é um tipo de energia 100% limpa. Ela não polui o meio ambiente. Nesses locais onde não tem a energia hidrelétrica e não tem energia termoelétrica, é usada a energia eólica, que é a energia fabricada pela força do vento. Então, o vento, ela gira os moinhos e daí ela produz a energia. Vocês podem ver aí como funciona uma usina eólica. Então, tem aquelas torres, com as torres e em cima de cada uma delas tem aquelas pás, tipo um ventilador gigante. E quando ele vai girando, ele aciona o motor, o multiplicador aumenta a velocidade do giro e aí produz a energia elétrica. Essa energia elétrica é enviada para a central de transmissão. E quando ela chega na central de transmissão, ela é enviada diretamente para a rede elétrica. E as casas vão receber essa energia eólica. Mas existe alguma diferença dos três tipos de energia explicado? Não. Os três tipos de energia servem para mover todos os aparelhos elétricos que nós necessitamos. Eu vou falar para vocês agora sobre uma usina hidrelétrica binacional. Bi significa dois. Então, esta usina hidrelétrica, ela pertence a dois países. Ela pertence ao Brasil e pertence ao Paraguai, porque ela é feita no rio Paraná, que está na fronteira entre esses dois países. Ela é responsável pela maior parte da energia consumida no Paraguai. 80% é no Paraguai. E apenas 20% é usada aqui no Brasil. Então, essa usina hidrelétrica é binacional. Observe a imagem, o tamanho desta usina. E ela é responsável por fornecer energia para quase todo o Paraguai. Corrente elétrica. Veja só, quando a energia chega até as nossas casas, esta energia ela vai passar por uma corrente elétrica para que a gente possa ligar os aparelhos elétricos.
Então, a corrente elétrica é quando ela tem energia. A corrente elétrica é a passagem da carga elétrica entre dois corpos, um positivo e o outro negativo. Por isso que em nossas casas, vocês podem observar que toda tomada ela tem dois fios. Toda rede elétrica tem dois fios. Esses dois fios, um vai representar a carga positiva e o outro vai representar a carga negativa. Observe essa pilha. Tem uma parte negativa, outra parte positiva. E quando os dois se unem, a lâmpada acende. Então, para ter uma corrente elétrica, é preciso de duas partes. A parte negativa e a parte positiva, que são os dois polos da corrente elétrica. Os corpos condutores. O que são corpos condutores? São aqueles corpos que podem ou não conduzir eletricidade, ou conduzir corrente elétrica, ou conduzir energia. Existem aqueles que são bons condutores de energia, quando ele passa energia com facilidade. O exemplo, os metais, o cobre, o chumbo, o aço, o bronze, o ouro, o latão, o alumínio, o ferro, a prata. Todos eles são bons condutores de eletricidade. Vocês podem observar que dentro dos fios, para passar a corrente elétrica, existe cobre. Por quê? Porque é ele que vai conduzir a eletricidade de um lugar para outro. E existe também aqueles que são mal condutores de eletricidade ou de energia. Sendo assim, quando a gente fala em bom condutor, o melhor dele é a prata. É o que melhor conduz a eletricidade. Mas como ele fica caro, dentro dos fios se coloca o cobre, que também passa eletricidade. Como os maus, bons condutores elétricos são os metais através dos quais a corrente elétrica passa. Eles podem ser também chamados de condutores elétricos. Então, olha só. Existem outros metais, como o cobre, as ligas metálicas e o grafite. Apesar deles não serem metal, eles também são bons condutores de eletricidade. O corpo humano também conduz energia elétrica. Sim, eu e você conduzimos energia elétrica. Então devemos ter muito cuidado com a eletricidade, evitando choques elétricos que são provocados pelo contato direto com outra fonte dessa modalidade elétrica. Vocês já observaram que muitas vezes, quando a gente tem um arranhãozinho na mão, que a gente liga o chuveiro, geralmente a gente leva um choque. Por quê? Porque o nosso corpo é um bom condutor de energia. Se você, ao enfiar o seu dedinho, não façam isso. Se você enfiar o seu dedinho lá na tomada, você vai sentir choque, porque o seu corpo é um bom condutor de eletricidade. Olha, não façam isso, é perigoso. E se outra pessoa pegar em você, também vai sentir choque. Por quê? Porque o seu corpo é um bom condutor de eletricidade. Então, cuidado com as tomadas, de pegar com a mão molhada, de colocar objetos na tomada, de brincar de pipa na rede elétrica. Então, nós devemos ter vários cuidados com a nossa eletricidade, porque senão você vai levar um choque. E esse choque pode levar até a morte. E isso, muitas pessoas morrem por levar um choque elétrico. Então, cuidado com a corrente elétrica. Existem também aqueles corpos que são maus condutores de eletricidade. O que é maus condutores de eletricidade? São aqueles corpos que não conduzem a eletricidade. Eles isolam. Por isso eles são chamados de isolante. Vou voltar ao exemplo do fio. O fio, vocês podem observar que ele tem uma capinha em cima. Essa capinha protetora, ela vai proteger o condutor de eletricidade que está dentro para que a gente não leve choque. Então a gente vai poder manusear sem tomar choque.
Por isso que a maioria dos objetos que temos em casa, eles são cobertos com borracha ou com plástico, porque ele vai isolar o choque elétrico. E como isolantes nós temos o quê? A madeira, o plástico, a borracha, a louça, a espuma que eu digo não é espuma de água não, viu? A espuma, aquela durinha que a gente usa para botar nos enchimentos. Então eles também são maus condutores de eletricidade. Eles não deixam que você tome choque. Por isso que quando aqueles homens que vão trabalhar na eletricidade, eles precisam estar usando, ó, botas de borracha e além do mais eles usam luvas de borracha, porque eles são isolantes e não vai deixar que a eletricidade passe para ele e ele tome choque. O que tem a ver raios e trovões com eletricidade? Vocês já observaram que o trovão é um barulho produzido pelas descargas elétricas que acontecem na atmosfera. Se vocês observarem quando está tendo raios e trovões, vocês vão ver que eles vão iluminar e eles vão sair aquelas faísquinhas assim, tipo pegando fogo em alguma coisa. Então, esses raios e relâmpagos é devido à troca de cargas elétricas. Eles trocam as cargas elétricas. E essas descargas, elas podem ocorrer de várias formas. Primeiro, dentro de uma nuvem. Então, olha só, dentro da nuvem pode acontecer essa descarga elétrica, quando o raio está somente iluminando dentro da nuvem. Pode ocorrer entre duas nuvens, uma nuvem para outra, e as descargas elétricas vindo entre as duas nuvens. Também pode acontecer entre o solo e a nuvem. E entre a nuvem e o solo, que é o caso desta imagem aí, ó, está entre a nuvem e o solo. Então, a descarga elétrica, ela pode acontecer dessas quatro formas. Então, nuvem, solo, solo, nuvem, nuvem e nuvem. Para-raios. Como forma de proteção para os raios e relâmpagos, são utilizados os para-raios, que ele é colocados na parte mais alta dos prédios e ligados à terra por um fio condutor. Então, nesses prédios tem os para-raios, que são fios de metal, mas depois eles são colocados na terra, porque a terra é um mau condutor de eletricidade e ele pode ser chamado de isolante. Então, quando ele está localizado na terra, ele vai fazer o quê? Ele não vai deixar que essa carga elétrica, ou essa descarga elétrica, passe para um apartamento ou passe para as pessoas, eletrize e as pessoas tomem choques elétricos. Mas mesmo assim, é necessário ter muito cuidado de ficar exposto quando tem relâmpagos e raios, porque se ele cair em cima de vocês, pode até matar. Pode até matar. Mais de 90% pode matar. Circuito elétrico. Então já vimos várias coisas até agora. O circuito elétrico é o caminho percorrido pela corrente elétrica. A corrente elétrica. Quando a gente liga em nossa residência, quando nós ligamos a uma tomada, quando nós ligamos o interruptor de energia, então isso quer dizer o quê? Se você ligou, você fechou o circuito, então a energia vai passar e vai acender a lâmpada. Mas se você desliga, você rompe o circuito e aí a lâmpada apaga. Então, em uma residência, a estação elétrica é um tipo de circuito fechado, que ele é controlado por interruptores, que possibilitam a entrada e o fechamento dele. Então, é um interruptor da nossa casa que faz com que essa corrente elétrica, esse circuito elétrico, ele abra ou fecha. Quando você fecha, que é quando você liga, ele acende a luz. Quando você desliga, você abre o circuito. Então, não tem energia elétrica. O circuito elétrico, então, ela serve para quê?
para orientar a entrada e a saída de energia nos aparelhos elétricos. O homem e a lâmpada. Vocês já ouviram falar de Thomas Edison? Thomas Edison, ele é um estadunidense, porque ele já morreu, claro. Ele é considerado um dos maiores inventores que já viveu. Ao longo da vida, ele registrou mais de 1000 criações, e dentre delas está a lâmpada elétrica incandescente. O mais interessante que ele, quando ele não conseguia fazer algum dos seus experimentos, que não dava certo, ele dizia o seguinte, ele não desistia, ele dizia assim, aprendi, mas uma forma disto não dá certo. Então, para ele, toda vez que ele não conseguia fazer algum experimento, para ele era um aprendizado. E isso fica uma lição para nós. Quando nós não conseguimos fazer uma coisa de primeira, nós devemos tentar e tentar de novo. Se não conseguir, tentar de novo até conseguir. Porque nós não podemos desistir logo de primeira quando não conseguimos as coisas. O conhecimento e o domínio do ser humano sobre a eletricidade possibilitaram avanços científicos extraordinários que transformaram o mundo em que conhecemos atualmente. Então a eletricidade ela mudou muita coisa no mundo e tem mudado ao longo da vida. Então nós podemos ver a importância da eletricidade para as nossas vidas. Sem ela, nós que já conhecemos a eletricidade, ficaria difícil a sobrevivência. Pode sobreviver? Pode, mas ia ser muito difícil vivermos sem a eletricidade. Então, beijos para vocês e até a nossa próxima aula sobre o magnetismo.